E se eu te disser que a primeira árbitra de futebol do mundo foi uma brasileira e que ela foi presa 2 vezes durante a ditadura e que teve que lutar contra o próprio país para conseguir trabalhar? Você acreditaria? Pois é, hoje a gente vai falar sobre uma mulher que quase ninguém conhece, mas que deveria ser nome de estádio. Uma pioneira do futebol feminino e, mais que isso, uma resistente. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Isabela e esse é o seu canal referência em esportes femininos. Se você também acha que já passou da hora das mulheres terem o destaque que elas merecem, então já se inscreve neste canal, ativa o sino para fazer parte comigo dessa comunidade que dissemina a palavra do esporte feminino. Antes de ser reconhecida como a primeira árbitra de futebol do mundo, Leia Campos já era uma mulher que desafiava o tempo, o sistema e os papéis impostos às mulheres. Azaleia de Campos Forneiro Medina nasceu em 1945, na pequena cidade de Abaeté, interior de Minas Gerais, mas logo se mudou para Belo Horizonte, onde passou a maior parte da sua infância e adolescência. Desde pequena já deixava claro que o lugar dela não era onde esperavam que meninas estivessem. Aos 7 anos, ela já era vista jogando bola com os meninos na rua, usando bolas feitas de meia improvisadas pelo seu pai. E quando os meninos não deixavam ela jogar, ela simplesmente pegava a bola e ia embora, porque a bola era dela, maravilhosa. Quando tinha 10 anos, ela tomou uma atitude que já mostrava quem ela seria no futuro. Escreveu uma carta para o então presidente Juscelino Kubitschek, pedindo uma bolsa de estudos, e conseguiu. Ela foi estudar no tradicional Colégio Imaculada Conceição, em Montes Claros. Só que quando o governo JK acabou, ela perdeu essa bolsa. Não satisfeita, ela decidiu participar de um concurso nacional sobre John Kennedy. A gente não sabe exatamente quem organizou esse concurso, essa informação não é muito divulgada, mas o que importa é que ela venceu o concurso. E com isso ela conseguiu mais uma bolsa, garantindo outra chance de continuar seus estudos. Os seus pais sonhavam com uma filha comportada, e para tentar afastar ela do futebol, que ela gostava de jogar com os coleguinhas, eles inscreveram ela em vários concursos de beleza. E ela era um fenômeno. Foi eleita rainha do exército, rainha do carnaval, rainha do cruzeiro e até Miss Belo Horizonte. Uma mulher que era rainha nos palcos, mas queria mesmo reinar nos campos. Depois dessa fase, Leia se mudou para Brasília, onde conseguiu se formar em jornalismo. Mais tarde, também concluiu a graduação em Educação Física, com foco em formação para árbitros pela Universidade de Brasília. Com o diploma na mão, passou a trabalhar em rádios de Minas Gerais, cobrindo esportes, entrevistando jogadores, participando de programas e mesas redondas, e detalhe, tudo isso sendo uma das pouquíssimas, se não a única mulher da imprensa esportiva daquela época. Foi essa trajetória somada ao carisma que ela já carregava nos tempos de rainha que levou o Cruzeiro a contratá-la como relações públicas em 1966. Essa aproximação com o futebol deixava de ser uma admiração de arquibancada e virou, então, de fato, uma profissão. Mas mesmo com formação, talento e presença na mídia, Leia sabia que não bastava comentar o jogo. Ela queria fazer parte dele, ela queria estar dentro das 4 linhas. E aí nasceu o desejo de ser árbitra. Ela queria atuar no jogo, apitar, mandar parar, dar cartão, ser a voz de autoridade num lugar onde até então só os homens mandavam. E vale aí o detalhe insolente. Naquela época, o futebol feminino era ilegal no Brasil. Você lembra disso? Nós já conversamos sobre isso. Uma lei de 1941 dizia que as mulheres não podiam praticar esportes porque era considerado incompatível com a sua natureza, que mulheres não tinham condições físicas e psicológicas de jogar e blá blá blá. Então, para Leia, ser jogadora era proibido, ser técnica nem se falava, e agora ser árbitra, isso nem existia na imaginação dos dirigentes da época. Mas na da Leia existia, e ela foi atrás. Ela, minha gente, precisou ser muito esperta para driblar ali mais um obstáculo. Essa lei que eu te contei, ela proibia as mulheres de participarem de certos esportes, como futebol, luta, rugby, levantamento de peso, etc. Mas essa lei não dizia absolutamente nada sobre
arbitragem. Ou seja, as mulheres não podiam jogar, mas não estava escrito em lugar nenhum que elas não podiam apitar. E como dizem, o que não é proibido é permitido, certo? Foi justamente por causa dessa brecha que a Leia conseguiu entrar e fazer o curso de árbitros em Minas Gerais. Ela estudou escondido, enfrentou a desconfiança dos professores, dos colegas, da própria estrutura do futebol brasileiro. Chegaram a tentar impedir ela de concluir o curso. Diziam que era um absurdo, que não fazia sentido, que lugar de mulher não era ali, e a resistência não vinha só de baixo. Ela vinha também de cima. João Avelange, que na época era presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, chegou a declarar publicamente que nenhuma mulher jamais seria árbitra de futebol enquanto ele estivesse no comando. E quando ela enfrentou, ele ainda tentou justificar com uma pérola. Abre aspas. E quando ela menstruar? Fecha aspas. E disse mais, abre aspas, enquanto eu for presidente da CBD, nenhuma mulher apita, nenhuma mulher joga ou faz qualquer coisa no futebol, fecha aspas. Ai. Eu vou respirar fundo. Inclusive, um parêntese rápido aqui, em 2022, a Íntimos, sim, a marca de absorvente, lançou um curta chamado Leia. Em pouco mais de 3 minutinhos, o vídeo reconta esse diálogo que eu acabei de contar para vocês. Como o vídeo é protegido por direitos autorais, talvez eu não possa reproduzir ele aqui, mas eu vou deixar o link na descrição para você ir lá assistir depois, vale a pena conferir. Em vez de abaixar a cabeça, ela foi à luta. Apelou para a imprensa, escreveu artigos, deu entrevistas, se posicionou e passou a ser observada não só como uma mulher ousada, mas também como uma figura subversiva. E aí entrou o peso da época. Nós estávamos no auge da ditadura militar. Questionar estruturas, bater de frente com autoridades e ainda por cima, sendo mulher, quanta petulância. O resultado foi presa 2 vezes. Sim, ela foi presa por querer ser árbitra de futebol, acusada de subverter a moral e os bons costumes, de desrespeitar a natureza feminina. Mesmo com todo esse peso, ela não recuou e foi além. Começou a procurar reconhecimento fora do Brasil. Enviou cartas, recortes de jornal, material para a FIFA, explicando a sua situação e a sua luta. E adivinha? Ela conseguiu! Em 1971, Leia foi oficialmente reconhecida pela FIFA como a primeira árbitra de futebol do mundo. A partir daí, ela passou a representar o Brasil em eventos internacionais, apitou jogos fora do país, deu entrevistas, fez palestras e se tornou um símbolo da luta de mulheres no esporte. Mas, ironicamente, foi justamente no Brasil que ela enfrentou mais resistência. A Leia nunca foi chamada para apitar grandes jogos no país. Seu nome não aparece nos livros de história da arbitragem. Nenhum estádio leva o nome dela. Nenhuma premiação oficial a homenageou. Enquanto o mundo abria as portas, o Brasil seguia trancado e com a chave no bolso. Mesmo assim, Leia nunca abandonou a causa. Continuou falando sobre a importância de garantir espaço para as mulheres no esporte, participou de projetos sociais e seguiu usando a sua história como forma de abrir caminhos para as outras. A carreira de Leia Campos nos gramados não durou muito. Em 1974, no mesmo ano em que João Avelange assumiu a presidência da FIFA, lembra dele? Esse mesmo que declarou publicamente que nenhuma mulher, vou te lembrar, que nenhuma mulher jamais seria árbitra de futebol enquanto ele estivesse no comando, esse mesmo. No mesmo ano em que ele assumiu a presidência da FIFA, Leia sofreu um grave acidente de ônibus em Minas Gerais, que deixou ela 2 anos de cadeira de rodas e a obrigou a abandonar o futebol. Curiosamente, João Avelange era diretor-presidente da empresa de ônibus em que ela estava viajando. Curioso. Uma grande ironia do destino, você não acha? Leia tentou buscar justiça, mas perdeu o processo após o misterioso suposto desaparecimento das provas. Muito conveniente.
Em 1976, ela se mudou para os Estados Unidos, onde vive até hoje, e até o momento da gravação desse vídeo não tinha nenhuma notícia sobre... A gente não achou nenhuma notícia se ela tá viva, enfim. Hoje em dia, ver uma mulher apitando um jogo de futebol na televisão já parece algo comum para muita gente. Afinal de contas, a gente já tem árbitras em Copas do Mundo, em finais de campeonato, até mesmo no futebol masculino. Nomes como Edna Alves, Neuza Beck e Tatiana Sacilotti ganham espaço. E merecem. Mas o que pouca gente sabe é que essa história só foi possível por causa de uma mulher que veio muito antes delas. E se hoje você vê uma árbitra em campo ou uma menina dizendo que quer apitar um jogo quando crescer, saiba que tudo isso é fruto da luta silenciosa, firme e muito corajosa de Leia Campos. Se você nunca tinha ouvido falar dela até agora, não se culpe. O apagamento das mulheres no esporte é sistêmico, estrutural e muitas vezes intencional. E é justamente por isso que contar histórias como essa importa. Porque enquanto muitos ainda tentam manter o esporte como território masculino, a vida de Leia prova pra gente o contrário. Que o futebol e qualquer que seja o esporte sempre foi palco de mulheres corajosas. Só tentaram fazer a gente esquecer. E que lugar de mulher é onde ela quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui pra mim a sua opinião sobre a história da Leia. Você já conhecia? Quais outras mulheres você acha que merecem ser lembradas? E quando for comentar, não esquece de usar a hashtag arbitragem feminina para eu saber que você segurou a minha mão até aqui. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e me ajuda a espalhar a palavra do esporte feminino, porque, como eu já disse, ela não se espalha sozinha. Forte abraço!